Olá, estamos iniciando mais um programa Por Dentro da Pós, trazendo conteúdo aí a respeito do mercado, de cenários globais, de tendências e principalmente, da questão de negócios. E tem muita coisa envolvida, dentro desses aspectos e elementos, a parte humana. Então, hoje o tema proposto para nós, temos uma convidada aqui que vem nos prestigiar para poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, iniciando o nosso programa Por Dentro da Pós, eu sou o professor Alexandre Andrade, coordenador dos cursos de pós-graduação da área de Finanças e Agronegócio. E com vocês, eu quero apresentar aí a professora Fabiane. Tudo bem, professora Fabiane? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigado com a sua presença aqui no nosso programa, compartilhar esse conhecimento e aprendizado com o nosso público. Professora, fale um pouco, sobre a sua formação, sua carreira, suas experiências. Bom, primeiro, muito obrigada, professor Alexandre, pelo convite e a oportunidade, de dividir a tarde contigo, a equipe, quem está nos acompanhando nos diversos lugares aí do Brasil, para falar de um tema tão importante, tão necessário e que eu tenho muito interesse em função da minha área de pesquisa. Bem, eu sou a professora Fabiane Mesquita, internacionalista de formação, mestra em políticas públicas e doutoranda também em políticas públicas pela Universidade Federal do Paraná, e professora universitária, também com experiência no terceiro setor, sobretudo nessa área de migração, consultora também na área de migração internacional e sempre com foco para os países do Mercosul, da América Latina, dentre outros temas que acabam envolvendo, como o professor colocou, a parte humana, políticas públicas sociais, enfim, de seguridade social. Então, um prazer e agradeço uma vez mais pela oportunidade. Muito bem, professor, muito bem. Nós que agradecemos aí com a presença aí, desse seu brilho aí, que nos engrandece aí, professora. E assim, prof, então falando, diretamente, entrando no assunto da nossa pauta, eu tenho até aqui uma questão, que nós observamos tantas notícias e conteúdos, é desastre ambiental, guerras, perseguições políticas, etnias ou culturais, causas relacionadas a estudos em busca de trabalho, melhores condições de vida, entre outros elementos, não é verdade, professora? Então, às vezes a gente vê uma questão assim, que o principal motivo desses fluxos migratórios internacionais é a questão econômica, é a questão econômica. Então, no qual as pessoas deixam o seu país de origem, para obter um emprego, para buscar aí uma outra perspectiva, outras ações, em outras nações, Então, assim, dentro de toda essa questão, que a gente até observa, as entradas são em países industrializados, e é claro que a gente também ouve o contrário, a questão dos problemas socioeconômicos. Muito bem, professora. Eu também vejo uma questão assim em particular de alguns colegas, que é a questão da fuga de cérebros, então que deixa o território. Professora, eu pergunto, quais são as principais causas, da migração internacional contemporânea em diversas partes do mundo, que a professora é especialista nessa área, pode nos prestigiar com esse aprendizado? Bem, acho que o ponto de partida, quando a gente fala de migração internacional, e principalmente a migração internacional agora contemporânea, quando eu falo contemporânea, eu estou me referindo, principalmente na nossa região, a partir de 2010, vamos ter esse ponto de partida, com a chegada das pessoas oriundas do Haiti, em função
do terremoto que teve, e além sim. do terremoto também do contexto sociopolítico, né? Do país, que continua igual. É, Só que agora, nesse momento, assim, da pandemia, enfim, falar das migrações é um tema complexo, né? Ah, eu acredito, hein? Migração internacional, assim, tem muitas nuances, como o professor colocou, diversos fatores, diversas motivações. E, assim, ao redor do mundo, eu até trouxe aqui uns dados para, né, Uhum. avançarmos na nossa conversa. Então, dados da Organização Internacional para as Migrações, assim, nós temos agora aproximadamente 282 milhões de pessoas, de migrantes internacionais ao redor do mundo. Foi feita havia Nossa, sido, né, feita uma projeção que para 2050 o mundo teria em torno de 270. Então, 2050, olha, nós estamos em 2022 nossa. e já alcançamos aí 282 milhões, aproximadamente. Isso Uhum. corresponde a 3,6% da população mundial. Uhum. Assim, as motivações, falar de migração assim, de tempos imemoriais. As pessoas sempre migram por um motivo ou outro. Quando nós pensamos nesse contexto para a América do Sul, a principal motivação, de acordo com inúmeros estudos, é a motivação laboral, que são chamados dos migrantes econômicos. Mas também a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de migração, né, de migrantes econômicos, porque toda a migração, o ato, né, de você migrar é em busca de algo, né? E Uhum. a parte econômica e também porque muitas pessoas, ainda que busquem melhores condições de vida, nem todas conseguem sair do seu país, por inúmeros fatores. Mas, né, o professor perguntando, assim, em termos estatísticos falando, né, com a minha colinha aqui, porque a memória, ainda mais, números. Então, ó, 28, 282 milhões, 28% aproximadamente laboral. Então, é a maior Uhum. motivação. Os países ao redor do mundo que mais receberam e recebem pessoas migrantes é a Europa e a Ásia. Europa com 86 milhões, Ásia com aproximadamente 87. E daí 45% é reunião familiar. Ou seja, eu estou morando em outro país, às vezes migra só o chefe da família, independente, né, do sexo, ou muitas vezes existe um acordo familiar e vai a mulher migrar, porque entende Uhum. que nós mulheres conseguimos muitas vezes trabalho mais fácil. E quando a gente pensa também daí na área de cuidados, né, sempre vinculado a esse setor, 4%. Esse é um dado que nós temos que ter um pouco de cuidado, né? Assim, porque eu até fiquei pensando antes de ver 4% só por insegurança e violência. Quando a gente fala de insegurança, por exemplo, a Colômbia, em função dos conflitos. Uhum. Então, os colombianos e as colombianas, eles saem do país e vêm saindo há muito tempo. Muitos estão no Equador e migram para o Equador e para o Chile. Então, é uma questão de violência, né? Agora, quando a gente pensa nos conflitos ao redor do mundo, temos agora o mais atual, que tem todos os holofotes, que é da Rússia Sim, da contra a Ucrânia. Ucrânia. Uhum. Então, tem aproximadamente, daí, eles são refugiados, né? Refugiados. Assim, que tem uma diferença. Eu não gosto muito dessas categorizações, né? Assim, das pessoas migrantes, mas para a legislação é importante, né, entender quem são as pessoas migrantes, quem são os refugiados, porque a legislação ocorre de maneira diferente para essas pessoas, né? Hum. Então, migrante, quando nós falamos que ainda se usa muito o termo imigrante, né, quando você entra num país, emigrante quando você sai, mas a literatura agora, mais atualizada, assim, migrante.
assim, migrante. Uhum. Migrante internacional, né? Que tem o migrante interno, né? Que dentro do país, que também tem imigração interna, o Brasil sim, verdade. é um exemplo. É. Né? É um bom exemplo, um bom né, professor? exemplo, Pelo né? tamanho do nosso país, né? Eu Uhum. sempre eu ouvi uma vez um professor falar, esse aqui é um Brasil formado por vários Brasis. Vários E daí quando eu Brasis. comecei a viajar pelo Brasil, que eu entendi o tamanho, né, a extensão que é a nossa nação. E as diferenças, né, Culturais, regionais que nós tudo, né? temos, do sul, do Uhum. norte, a mesma palavra, a terminologia nossa aqui é diferente. Verdade, daí eu entendo Então, essa questão, né, sim, que traz aí o teu tema, que é a questão de aceitação também, né, a das pessoas que vêm aceitação. de outras regiões da próprio país, né? Já começa, né, dentro do Sim, nosso entendi. país e agora, né, nesse contexto aí, né, de chegada de diferentes nacionalidades que nós Uhum. temos no Brasil, a grande maioria são os haitianos, os venezuelanos, os sírios. Quando a gente pensa, né, eu falei 2010 com os haitianos, depois avançamos um pouquinho, chegaram os sírios, daí agora os venezuelanos, né, que são nossos vizinhos. Então, essa é a migração que a gente fala intra-regional, da nossa região, Entendi. assim, dos nossos países aqui. E desses né, dos conflitos, além da Rússia, mas temos outros conflitos ao redor do mundo, assim, no continente africano, na Ásia, tem um conflito que até é dito a guerra esquecida, o conflito esquecido do Iêmen. Então, assim, são muitos conflitos e que essa é a migração forçada, né? Uhum. Porque em função dos conflitos, você é obrigado a Uhum. deixar o seu país. E aí dentro também, por isso que a gente fala dessa complexidade das imigrações, tem o que os deslocados internos, quando Uhum. você não consegue cruzar uma fronteira. Então, o migrante internacional que cruza uma fronteira, deixa de viver no seu país de Deixa de viver. origem e vai para um outro país de destino, como é o Aham. caso do Brasil. Brasil é origem, destino e trânsito. Olha só, Então, uma maravilha, né? Que tanto é bom saber recebe esses termos. tanto Uhum. recebe como também como assim os termos assim Uhum. que ainda é usual, né? Sim. Repulsor, expulsor, né? São outros termos técnicos e acaba Técnicos. surgindo, né? Talvez isso cause também algum impacto, né? Tanto no entendimento quanto da separação, né? Mas acho que isso cabe mais aí Para quem para quem né? Fazer um pesquisa, um levantamento, né? levantamento, que precisa saber, né, Uhum, desses termos corretos para entender uhum, também, né, a legislação. Mas, no entendi. geral, assim, estamos falando de Uhum, movimentos de chegada, de saída, de aham. pessoas que buscam, né, ou Isso. por Uhum, razões que, né, legal. Mas a professora tocou no assunto, né, de outros países, né? Pelo que eu peguei, né? Nós sabemos que temos regiões que se tornam parada para muitos migrantes, né, latino-americanos, né, escapar da pobreza, da turbulência política, dessa questão, né, que acaba um cenário caótico, e, e aí existem as tensões, né, e por causa dessas tensões, os migrantes, né, têm junto com a população local, né, que nós estávamos comentando. E eu vi que temos a Organização Internacional para as Migrações, que uhum, com certeza acho que eles identificam esses elementos, né, o impacto percentual disso. É, e é claro que com a pandemia, né, que nem iniciamos a conversa, seria muito, né, é bem difícil. Com a pandemia veio essa questão tornou mais difícil, né, condições da vida de milhões de pessoas, acabou com o emprego, aumentou essa questão da turbulência política, desacelerou a economia, né? E, e é claro que isso foi para um país entrar em colapso, né? Então veio a hiperinflação, corte de energia, faltou alimentos, né? Água, medicamentos que foram essenciais, né? Até para a pandemia. Então eu pergunto para a professora, né? Talvez a professora já tinha complementado com algo anterior, mas eu pergunto, e a migração internacional sul-americana difere dos demais fluxos migratórios?
No contexto da pandemia, como o professor muito bem colocou, a questão é, quando nós pensamos, uma das restrições, né, da pandemia foi o fechamento das fronteiras, né, terrestres e aéreas. Sim. Então, esse foi um impacto na mobilidade humana, independente, né, de quem é no status de imigrante, internacional, refugiado. Porém, existia uma mobilidade, que eu sempre uso esse termo, dentro da imobilidade humana. Então, não parou, os fluxos migratórios não pararam. Principalmente na nossa região, que acaba-se... Esse é um tema que, né, a gente tem que falar com muito cuidado, mas acho que a nossa função aqui é conversar, para quem está do outro lado entender, né, para perceber claro, esse contexto Uhum. a partir de diferentes óticas, que eu acho assim, super importante, essa E oportunidade. são informações, dados que você como pesquisador acaba, né, observando Sim. isso, né, coletando. E assim, eu falo no sentido para tomar mais cuidado, assim, eu falo, não parou a chegada de pessoas migrantes, principalmente na fronteira norte, não pararam. Uhum. Assim, porque tem algumas... Eu não posso nem... não podemos nem falar isso, acho que nem esse é o termo, que é um termo pejorativo, dessas rotas irregulares, né, chamadas muitas vezes de clandestinas. Algumas portas abertas, não fiscalizadas. Porque quando a gente pensa na fronteira, né, o Brasil faz fronteira com praticamente 10, né, países aqui da América do Sul. Então, normalmente, quando a gente pensa na fronteira, sempre a primeira coisa que vem é o ilícito. Só que existe uma dinâmica que só acontece em cidades irmãs, entre fronteiras. Né? Muitas vezes tem um idioma assim, da fronteira, que seria o portunhol, falando aqui da nossa região, da Tríplice Fronteira. Que acaba sendo absorvido pela outra cidade vizinha ali. E existe do comércio, por exemplo, eu vou para a Argentina comprar, o vizinho que mora na cidade vem. Então, esse fluxo na fronteira norte já assim, é consolidado desde a década de 60. É bem antigo. Então, mas as pessoas então continuaram migrando. O impacto é que das pessoas migrantes, muitas já se encontravam em uma situação socioeconômica assim, em situação de vulnerabilidade no nosso país. E aí a pandemia, ela só potencializou essa vulnerabilidade, não só dos brasileiros em geral, acho que como todos dos migrantes. compreendem essa situação, né? Porque ficou meio observável, assim, né? Em determinadas regiões isso, né? O que difere, né? Tentando responder para o professor, assim, da nossa região, que no começo, assim que o professor coloca, que muitas vezes, por muito tempo, os nossos países aqui, eu me refiro mais aos países do Mercosul, Argentina, Brasil, Uruguai e o Paraguai, sempre os latino-americanos, sempre foi imigração sul para o norte global, né? Para os países desenvolvidos. Só que na nossa região, acho que nos últimos 3 anos, existem dados de uma diminuição de migração para os países mais desenvolvidos do norte global. Ou seja, por quê? E por que por que diminuiu? Não porque não temos mais, ou as pessoas não têm mais interesse, em função das barreiras, né, impostas por esses países, assim, tanto da América do Norte, quanto da Europa. E assim, na pandemia, isso também, não sei se o professor recorda alguns países que não podiam, uma lista, né, de países que não podiam entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. E também a crise de 2008 que teve nos Estados Unidos. Então, a nossa região acaba sendo mais atrativa. E também em função dos nossos acordos regionais que nós temos no Mercosul. Acordo Nacional para Residência. Então, nós podemos
morar aqui em qualquer país, trabalhar, estudar, contribuir com a Seguridade Social no país ou no Brasil, ou no país que ele eleja, né, para ficar. Então, esses acordos também facilitam, de alguma maneira, a migração. Só que aí a gente está falando da migração laboral. Então, sempre a migração assim, para trabalho acaba dando tom, eu digo, né, desses movimentos. Entendi, assim, prof. E também tem os trabalhadores que trabalham no mercado informal, né? Então, aí esses não acessam todos os direitos, né? Mas, assim, muitos avanços, assim, na nossa região, o Brasil, com a nova lei de imigração. Mas existem algumas preocupações para ser formalizado isso? Sim, os acordos que nós temos no Mercosul, esse de residência, depois o da Seguridade Social, uma declaração sociolaboral, ou seja, um acordo entre os países, e foi pensado principalmente na integração regional, mas quando a gente fala do Mercosul, aí existem os defensores, né? Os opositores, como em todos os setores, e o Mercosul ele tem altos e baixos, né? Então, às vezes, depende do governo, ele está mais aquecido. As reuniões continuam, assim, mas falando a partir da migração, sim, um avanço bem considerável na nossa região, assim. Então, os migrantes têm os mesmos direitos que os nacionais, sim, né? Contribuem, pagam impostos, são empreendedores. Então, é isso para a gente ter, né? Mas, assim, para olhar essa população, assim, que tanto nos enriquece, como o professor falou, né? Do Brasil, esses diferentes Brasis que nós temos, essa troca linda, né? Cultural, assim, mais nesse sentido. Então, a nossa região, falar de imigração é falar desde o século XVIII, dos brasileiros que foram para o Paraguai, os brasiguaios, né, que são chamados. Depois teve a construção da Itaipu, assim, na nossa região aqui da Tríplice Fronteira. E a região norte também, essa mobilidade, na verdade, essa dinâmica, que independente da pandemia maravilha, professora. Nesse sentido. Então, não sei se respondi. Não, foi muito bem, né? Trouxe bastante dados, informações para nós aí. Contextualizar aí muito bem esse cenário. Mas, professora, vamos dar um tempo, vai vir o nosso intervalo, né? E já retornamos, professora, após o intervalo. Intervalo, ok. Então... O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse
foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter. Nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção, de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. Uninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isso, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. Muito bem, dando continuidade, né? Aqui é a nossa fala e conversa com a nossa professora. Eu já, né, contextualizo aqui, prof, sobre uma questão, né, de que nos últimos anos observamos um aumento, né, do número anual de novos imigrantes em nosso país, tá? Então temos ali principalmente venezuelanas, haitianas, colombianas, né? Então a professora até pontuou algumas. E esses dados, eles são, né, a gente acredita, são acompanhados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, que daí é a professora, né, que vai buscar seus dados para pesquisa, né. Muito bem, professora. E o trabalho, tem a questão do trabalho, tem a educação, né, e aí os imigrantes ocuparam também mais postos de trabalho no mercado brasileiro. Esse foi
coisas que nós observamos, né, no contexto de notícias, de quadros, dentro desses portais aí específicos, né, de informação. Pergunto, quais são os países da região que mais receberam pessoas migrantes? Bom, quando a gente pensa, né, nesse volume ainda chamado aí por algumas instituições como o Banco Mundial, que assim de estoque é assim estoque de pessoas, né, migrantes. Eu sempre que tenho oportunidade, não, a gente está falando de pessoas, pois né? Pessoas. Então esses termos ainda que a gente encontra, mas falando nesse movimento, número de pessoas são termos migrantes técnicos, né, voltado mais para a indústria, para peças, né? Normalmente quando eu vejo esse termo, gente, é do comércio, né? Puxa. Então, para a gente começar a humanizar, né, o nosso olhar, né? E principalmente os pesquisadores, Sim. quem está nos acompanhando, estuda e tem interesse nessa área. Mas falando então no número de pessoas, no Brasil, de acordo com dados da Polícia Federal, assim que tem um registro ativo da entrada de pessoas, 1 milhão, aproximadamente 1 milhão. Nós temos 215 milhões de habitantes aproximadamente no país, 1 milhão de pessoas migrantes, correspondendo a 0,5% só de pessoas no país. Eu sempre que tenho oportunidade brinco, 0 vezes 0 é 0, porque se pensar no nosso país, né, no tamanho, na extensão dele toda, né? Mas é claro que eu falo isso, né, assim, nesse tom, mas quando todas essas pessoas migrantes chegam lá na fronteira norte, na cidadezinha de Pacaraima, né, aí tem um impacto, sim, um impacto social nos equipamentos públicos, porque também já é um município com poucos recursos. Então, aí, por isso que tem esse impacto, também a mídia noticia, né? Às vezes também com termos inadequados, invasão de migrantes, crise. Sempre quando a gente crise, sempre lembra algo ruim, né? Assim, sempre visto como como um problema. Na nossa região, o Brasil é o terceiro país que menos recebe. É a Argentina com 2 milhões, o Chile e depois o Brasil. Isso dos países do Mercosul, Estados membros e associados, né? Porque o Chile é associado. E daí a região andina, o Equador, que é o que mais recebe. Porque o Equador é vamos dizer, um país-chave, que a partir do Equador eles sobem para vários outros países com o objetivo de chegar nos Estados Unidos. Aí começam as barreiras. Né? Entendi, então, faz parte da rota para eles poderem fazer essa da rota, transição. Assim, mas na nossa região o Brasil é o terceiro, assim, apesar, né, desse número, uma grande quantidade de venezuelanos e tal. Entendi. Que bacana, professor. Obrigado aí pelas informações. Muito bem, então, e quando ouvimos, né, sobre bilhões em remessas a países, né, nós sempre estamos ali, eu que sou da parte de finanças, acompanhando, né, tudo isso, ou seja, são aqueles rendimentos enviados, né, pelos residentes de um país para outro país, né? Então, a questão é que eles representam uma importante fonte de rendimento para famílias, potencializa o crescimento e também o desenvolvimento, né? Então, outras características também são observáveis, que pontuam essa curva crescente do que ocorreu, das transferências de ideais, habilidades e conhecimento. Isso foi bem pontuado, muita gente participando, né? Eu pergunto, professora, qual é a contribuição da migração internacional para o desenvolvimento dos países, tanto na origem, né, trânsito, né, e o destino? Bom, começando, né, respondendo a partir da sua pergunta, quando a gente pensa na migração, a migração não tem como dissociar do desenvolvimento sustentável dos países, como o professor colocou. E
e a gente acaba voltando na pandemia. Dados do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, que alguns países de origem, agora na pandemia, as famílias sobreviveram com as remessas, né, das pessoas migrantes. Focando mais para o nosso país, assim, mas antes de falar do Brasil, então, o principal país expedidor de remessas no mundo são os Estados Unidos. E o maior país receptor é a Índia, assim, que é o maior número, então, de pessoas fora do seu país de origem. E segundo dados, esse eu precisei de uma colinha, professora, e de uma pesquisa, porque segundo dados do Banco Mundial... a gente gosta aqui disso tudo. Eu fui buscar os dados, né, os mais atualizados possíveis, de maio de 2022, então, ao redor do mundo, as remessas internacionais alcançaram 630 milhões de dólares, assim. Caramba. E na América Latina e o Caribe, 131 milhões. Aí a gente tem que fazer a conversão, aí quem está lá do outro lado, né, faz esse cálculo. E o Brasil é o segundo que me chamou atenção, esse dado. O Brasil é o segundo país da América Latina e o Caribe que é receptor, que mais recebe, que mais recebeu remessas dos nossos conterrâneos que estão em vários lugares, né, do mundo, no Canadá, Portugal, Espanha, né, que são são os principais destinos dos brasileiros. E aí, de acordo com o nosso Banco Central, em torno de 3,8 bilhões, assim, correspondendo a 1,7% do PIB brasileiro, que é de 8,7 trilhões. Aí, se tiver algum economista eu estiver falando besteira dos dados, por favor, né, nos comunique aí, assim que a gente se retrata, enfim. Sim. Então, a migração, assim, até anotei que da Agenda 2030, aí do desenvolvimento, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, considera que é um poderoso motor, né, para o desenvolvimento, tanto país de origem, destino e trânsito, e não só para a economia também, né? Assim, contribuição, capital humano, cultural, econômico, na tecnologia e inovação, assim, obriga, de certa maneira, não sei se é essa palavra, se é o termo, mas os países a inovarem em vários sentidos, né? Das remessas, ainda precisamos de uma legislação, né, com menos custos para as pessoas que enviam, porque um exemplo dos haitianos, que eu falo com bastante propriedade, porque eu também sou professora voluntária de língua portuguesa. Maravilha, professora, parabéns. E aí, então a gente sempre troca ideias, né? Aqui ou a professora Aqui. O tema da migração entrou na minha vida antes do terremoto do Haiti, desde 2009. Que bacana, então, aí acabamos, né, sempre trocando essas ideias, assim, porque eles recebem em real, e daí tem que fazer a conversão, que é dólar. E às vezes eles conseguem mandar, por exemplo, R$200 para o Haiti, né? E aí a família lá tem que sobreviver, assim, por 3, 4 meses, porque, enfim, porque aqui a situação também está difícil. Então, são assim, pequenas, né, coisinhas que a gente não, que para nós, pequenos detalhes que quem não está na área, não pesquisa, passa despercebido. E dos postos de trabalho, a grande maioria das pessoas migrantes e refugiadas são extremamente qualificadas, dominam vários idiomas. Estamos falando de médicos, professoras, médicas, da engenharia, tecnologia da informação. Só que o
o nosso país, o Brasil, ele ainda não consegue absorver essa mão de obra qualificada, o que é bem contraditório, como o professor colocou no início. Nós temos uma fuga, que é a migração qualificada, cérebros, né? Dos brasileiros aí, extremamente capacitados, que também deixam o nosso país, Sim. principalmente na área, aí, os pesquisadores, as pesquisadoras, área da saúde, TI. E, ao mesmo tempo, a gente tem um déficit também, né, de algumas profissões, agora na pandemia, principalmente na área da saúde. Mas aí tem outras barreiras, assim, né? A revalidação de diplomas. Sim. Então, são várias barreiras que as pessoas migrantes todos os dias têm. E algumas são intransponíveis, assim. Nós não temos barreiras físicas, como na maior fronteira seca do mundo, que é o México e os Estados Unidos, né? E a construção de muros. Mas nós temos outras, como o idioma. O idioma, que é uma também das principais. Então, acho que é uma oportunidade, assim, para o país, para as empresas, né? Para as universidades, né? De alguma maneira... Contribuir, né? Já que está na região, né? Está ali, nessa condição. É aquilo que eu falei, né? A transferência de ideias, né? Das habilidades, né? O conhecimento, né? Isso seria muito importante. Essa troca, né? Assim, sim. Entre as diferentes nacionalidades. Na pandemia eu vi muito, assim, motoristas de Uber, né? Dessas regiões que foi falado, e com um nível de aprendizado muito grande, de conhecimento, né? Eu sou engenheiro, né? Então você olha e pela conversa, né? Uma pessoa que poderia estar, né? Atuando ali de alguma forma para trazer ali uma questão assim de melhoria, né? Para um produto ou serviço, né? Depende de quem estaria alocando, né? Esse capital intelectual. Com outro olhar, né? Com outra, Sim. Uma outra perspectiva, né? Que às vezes né? As empresas não têm, né? O professor que é dessa área sabe, tempo, recursos, né? Sim, capacitação imagina, leva muito até tempo. se formar alguém ali preparado, né? Poderíamos estar absorvendo esses que estão preparados para poder auxiliar até na caminhada do próximo, né? Na caminhada. Isso é muito legal também. Agora lembrando das aulas, assim, né, desses detalhes que o professor comentou, então no início, assim, das minhas aulas de português é mais um português de acolhida, né, assim, de sobrevivência, né, no dia a dia. E aí eu sempre perguntava, alguma dificuldade, alguma palavra que não entendeu, e depois me chamava muita atenção, porque a grande maioria dos haitianos estão na construção civil. E aí, a pessoa responsável pela obra dizia, ligue a torneira e não abra. Então, ligue o interruptor, né? E aí, eles tinham uma dificuldade imensa, assim, daí... Imagino. Aí volta naquela nossa conversa inicial dos regionalismos, diz, olha, existe, né, o português formal, informal, Sim. E assim, com uma diferença, então... às vezes é gritante, né? Gritante. Mas é uma falta de melhorar isso, né? De melhorar isso. O idioma... Por regiões. O idioma, eu que estou na área, né, atuando e assim, né, acho o idioma a principal barreira. Aí, somado ao desconhecimento dos equipamentos públicos da legislação, o professor falando das empresas, por exemplo, os refugiados, você entra com a solicitação de refúgio, demora um tempo. E aí, às vezes, o seu documento está escrito provisório. E aí, ele passa por todo o processo seletivo na empresa, e aí, lá no final, a RH não contrata. Só que tem um QR Code nesse documento que a empresa, o RH, ele pode consultar. Então, é um documento válido. Assim, até chegar o seu documento final. Então, são detalhes assim, são coisinhas que... e que no final impactam bastante. Assim, mas...
E dos postos de trabalho, na pandemia, as pessoas migrantes também, a grande maioria, atuaram na linha de frente, em vários países do mundo, porque as mulheres, as migrantes haitianas, a grande maioria são da área de saúde, muito da área de saúde. Assim, muitas enfermeiras, muitas médicas. E no Brasil, como o professor percebeu, sim, motoristas de aplicativos, entregadores. Sim, verdade. Então atuaram, né, porque nem todas as pessoas conseguiram, né, ficar em casa, né, ter esse luxo, privilégio, né, o luxo de ficar. De ter tudo em mãos, né? Se respondia, que são tantas coisinhas, uma coisa vai levar, que vai a nossa conversa está indo bem, né? Então... E como fiz meu sistemático, o negócio até às vezes, né, acaba voltando, mas está indo bem, está indo então, bem. Tá bom, né? Tanto que eu ia até falar dessa questão das remessas financeiras, né? Porque nós temos aí uma recuperação econômica, né, em andamento, né? E não só no nosso país, como nos outros países. E tem essa questão, né, que aumentou o número de contas bancárias, né, devido aos depósitos, que nem a professora falou, né. E para essa importância da remessa financeira dos migrantes, né, no produto interno bruto dos países. Bom, eu trouxe os dados do Brasil, né, que ao redor, no mundo, que foi de uma ordem de 131 milhões, mas eu trouxe só, o professor vai me perdoar, assim, o impacto no Brasil, que corresponde a 1,7% do nosso PIB. Uau! Então, que é de quase 9 trilhões. Então, assim... esse número é considerável. É considerável. Né? E olha, professora, nosso tempo voou, né? E, professora, você tem aí um tempo aí, né, de alguns segundos, para dizer suas últimas palavras aí, né, a respeito do tema para o nosso público. Esteja à vontade. Bom, agradeço uma vez mais, né, pela oportunidade de falar um pouquinho e espero que o público tenha, né, gostado. Se alguma coisa não ficou compreendida, não sei. Eles têm como... Vai ter um feedback, não se preocupe. Aí estou à disposição, desde minha área, para aqueles que têm interesse, enfim. Maravilha. E assim, para finalizar, eu sempre, assim, quando tenho oportunidade, principalmente pensar, ver as pessoas migrantes e refugiadas não como pessoas vulneráveis, né? Ah, entendi. Assim, elas são vulnerabilizadas, né? Tá. Vulnerabilizadas, né? Têm seus direitos violados diariamente. Então, para a gente ter esse olhar, essa compreensão. Maravilha. Com isso. Fechou bem. Professora, muito obrigado, professora. Pessoal, nós agradecemos e fiquem atentos aí à nossa chamada, que vai vir mais temas aí voltado para o nosso programa Por Dentro da Pós.